Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo e dessa vez nós vamos falar sobre multiplicação de monômios. Tudo bem? Vamos aqui ver a nossa aula. Antes de falar de multiplicação, nós vamos tentar relembrar um pouquinho aqui da adição e subtração para que vocês possam perceber que cada operação, né, dependendo de qual seja, ela é feita de uma forma diferente, ela segue regras diferentes. Então, nós devemos ter esse cuidado, tá, para não acabar tendo um equívoco na hora de somar, subtrair ou multiplicar. Então, temos que prestar bastante atenção, tá, para não confundir elas. Então, vamos ver como é que a gente fazia a adição e subtração, tá? Porque multiplicação é totalmente diferente. Então, vamos rever aqui. Para efetuar uma adição, né, uma continha de mais ou uma subtração algébrica entre monômios semelhantes, né, nós devemos, né, resolver a operação que foi solicitada entre os coeficientes e manter a parte literal. Então lembre-se, quando a gente falar de coeficiente, nós estamos falando dos números, tá? A parte da frente dos números, os números que vêm na frente das letras, tá? E parte literal, o nome já está dizendo, literal, letras, tá? Então, faça essa relação para facilitar a sua vida. Então, vamos lembrar, coeficiente números, parte literal, letras. Na adição e subtração, nós vamos fazer o quê? Somar apenas os números, tá? E as letras nós vamos manter. Mas cuidado, para isso acontecer, só pode ser letras iguais, tá? Então, letra A com letra A, somente. Letra B com letra B, somente. Se for X, X com X. Então, vamos pegar aqui um primeiro exemplo, né? Eu tenho aqui x mais x mais x. Percebam que todas as letras são iguais nesse caso, né? Então, nós vamos resolver. Por quê? Porque a parte literal, a parte da letra é igual. Então, o que vai acontecer aqui, para dar 3x aqui, na frente de todas as letras, sempre, quando ela não tiver um número acompanhando, automaticamente você já tem que saber que o valor dela é 1. Então, você tem uma letra mais uma letra mais uma letra somada. E nesse caso, você vai somar o 1 mais 1, que vai dar 3x. Tá? Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Eu tenho 3x menos 2x. Observe que neste exemplo agora, nós temos os coeficientes, né? São os números. Os coeficientes são números. Tá? E a nossa parte literal é a mesma. O que é que vai acontecer aqui? Então, nós vamos apenas fazer a operação destes números, que nesse caso vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. E o número 1 eu não preciso ficar colocando na frente da letra, tá? Porque o 1 só vai representar uma letra X nesse caso. Entendeu por que a gente não coloca o valor 1 na frente das letras? Porque está representando apenas aquela letra. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho agora 3x menos y. Observe agora que a parte literal é diferente. E com isso a gente não pode resolver, não pode fazer a continha. Então o resultado dela vai ser o próprio 3x menos y. Tá? Então fica a dica aqui para vocês. Partes literais diferentes, ou seja, letras diferentes, não tem como a gente fazer a adição e nem a subtração. Tudo bem? Então vamos aqui para entender melhor agora a multiplicação. A multiplicação de monômios. Vamos observar que é feito totalmente diferente da adição e da subtração. Na adição, ele diz que só pode resolver com letras iguais, certo? Ou seja, com a parte literal igual. Aqui na multiplicação é feito diferente. Por quê? Porque nós vamos multiplicar, né, os dois monômios, ou três, não importa quantos monômios são, nós vamos multiplicar coeficiente por coeficiente.
e parte literal por parte literal. Então percebam que aqui tem uma pequena diferença, tá? Então, número com número, letra com letra. E aqui ele não importa se as letras são diferentes. Adição, subtração, só pode resolver com letras iguais. Na multiplicação, não importa se a letra é A ou é B. Na multiplicação, está liberado fazer, né, letra por letra, né, e número com número. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos aqui o x vezes x vezes x. Observem que as letras são iguais, né? A parte literal são iguais, né? E que, para resolver isso aqui, nós temos que multiplicar número por número, letra por letra. Então, vamos desdobrar aqui. Na frente de cada x, como eu já falei anteriormente, né, nós vamos ter o número 1. E se nós separarmos aqui, ó, os número 1, por quê? Porque na multiplicação nós temos que multiplicar número por número e letra por letra, né? E resolvendo a primeira parte, 1 vezes 1 vezes 1 vai continuar sendo 1. Né? Então não vai fugir muita coisa não. Vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar o x vezes x, que é a mesma coisa lá de cima. Né? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Né? O que é que devemos fazer para tentar resolver essa questão? Tá? Nesse caso aqui, a dica vai ser, né, usar a regra de potenciação. Tá? Então, na multiplicação de letra por letra, se as letras são iguais, né, você pode observar aqui, vou marcar aqui para vocês com a caneta vermelha, que nós temos multiplicação, tá, de bases iguais. Né? Eu já passei uma aula sobre isso anteriormente, no primeiro bimestre, então vai ser bem facinho entender. Tá? Vamos aqui para a nossa próxima parte e tentar usar essa regra de potenciação. Para a gente poder usar a regra de potenciação, nós temos que lembrar que regras são essas. Né? Então, vamos lembrar aqui. Nós vamos falar aqui sobre multiplicação de potência de mesma base. Eu passei uma aulinha sobre isso lá no primeiro bimestre, né? Quem não lembra, por favor, dá uma olhadinha lá nos vídeos, tá? Você vai encontrar essa parte de potenciação, mas nós vamos rever aqui um pouquinho para poder resolver essa questão, né? Que o primeiro exemplo ainda não terminou. Né? O que é que se faz numa multiplicação de potência de mesma base? Né? Primeiramente, é seguir essa regra. Nós vamos conservar a base e adicionar os expoentes. Então, vamos novamente mexer aqui. Tá? Eu tenho abaixar o 1 e vamos descobrir os nossos expoentes. Se você observar aqui, ó, a parte de baixo, que é a letra X, essa aqui é a nossa base. Tá? E os números 1, que estão na parte de cima, são os nossos expoentes. Tudo bem? Então, o que é que a regra diz? Vamos conservar a base. Então, nós vamos repetir a base. Tá? E depois nós vamos somar os expoentes. Somando os expoentes, nós vamos ter 1 mais 1 mais 1. Certo? Então, vamos resolver 1 vezes x elevado à terceira, porque foi 1 mais 1 mais 1. Certo? Uma dica que eu vou dizer para vocês é que vocês não precisam ficar colocando esse 1 na frente, né? Porque todos são letra X. Todos eles, se você for multiplicar, sempre vai aparecer o 1. Então, o mais correto é sempre deixar sem o número 1 na frente. Vai ficar somente x elevado à terceira. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho 3x vezes 2x. Tá? Como é que vamos resolver? Usar a mesma regra, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Então, lembrar que dessa vez nós vamos multiplicar os coeficientes, certo? Então, nós vamos ter aqui na frente a nossa parte de coeficiente, certo? Número com número e letra
com letra logo depois. Tudo bem? Resolvendo a primeira parte, nós temos 3 vezes 2, que vai dar 6 vezes. Resolvendo a segunda parte, vamos lembrar, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, nesse caso, 1 mais 1 vai dar x elevado a 2, certo? Bom, para ser mais honesto, vamos tirar aquele símbolo, tá, de multiplicação aqui, ó, que ele não precisa também ficar aparecendo, né, e vamos deixar apenas 6x ao quadrado. Tudo bem? Você está percebendo que como é fácil, né, é só separar coeficiente com coeficiente, letra com letra. Tudo bem? Vamos pegar mais um exemplo aqui, que a cada exemplo que eu for passando, vocês vão perceber que é muito fácil resolver multiplicação de monômio. No terceiro exemplo, nós temos aqui 4x elevado à terceira vezes 3x vezes x. Vamos separar novamente os coeficientes e vamos separar novamente a parte literal. Então, nós vamos ter de coeficiente 4 vezes 3 vezes 1. E na parte literal, nós vamos ter apenas as letras com seus expoentes, né? X elevado à terceira vezes x elevado à primeira potência vezes x elevado à primeira potência. Tá? Resolvendo os coeficientes, nós temos 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 1 continua sendo 12. Tá? E resolvendo a parte literal, nós vamos ter 3 mais 1, certo? Que é igual a x elevado a 5. Tirando o sinalzinho de multiplicação aqui do meio, para ficar mais fácil de ler, nós vamos ter 2x elevado a 5. Gente, é muito importante relembrar também, né, são pequenas regrinhas dentro da matemática que acaba passando despercebido. Mas lá no comecinho da aula, eu sempre falei para vocês, tá, que quando houver uma letra, né, um número seguido de uma letra, entre eles dois tem um sinal de multiplicação. Né? Mas eu não preciso ficar colocando esse sinal, porque senão minha conta vai ficar muito extensa. Né? E é por isso que eu acabo removendo esse sinal aqui, ó, tá? Que eu estou riscando aqui. Para quê? Para que a minha conta no final não fique muito grande. Tudo bem? Vamos aqui para mais um exemplo. O quarto exemplo, nós vamos ter 2x vezes 3a vezes 3x. Observe que agora eu tenho multiplicação, né, de potência, porém eu tenho uma letra diferente, né, uma parte literal, que no caso é a letra A, que ela é diferente das demais. Como é que nós vamos resolver isso? Da mesma forma, tá, com um pequeno, assim, pequena diferençazinha. Vamos observar aqui. Né? Vamos separar o coeficiente novamente. Né? A partir do coeficiente, nós temos aqui 2 vezes 3 vezes 3, certo? Isso aí tem que ser, porque lá na frente eu falei, lá na parte de trás, perdão, está escrito assim, vamos multiplicar coeficiente por coeficiente. Então, eu separei todos os coeficientes e coloquei aqui nessa ordem, tudo bem? E depois eu tenho que separar a parte literal. Tá? Então, vai ficar x, que é esse x aqui, tá? Elevado a 1. X elevado a 1, que é esse x aqui. Tá? E no fim eu coloquei a elevado a 1, que é relativo ao nosso a. Tá? Por que eu fiz isso? Para poder separar de uma forma bem organizada, para a gente poder encontrar isso aqui, ó, letras iguais. Né? Essa parte aqui eu posso resolver por produto de potência de mesma base, pela regrinha que eu estou ensinando para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, tentar resolver. A parte do coeficiente, que são os números, vai ficar da seguinte forma. 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. Tudo bem até agora?
E a parte das letras iguais, né? Então eu tenho 1 mais 1, certo? Que vai ficar x ao quadrado. E essa parte do A, o que é que eu faço com esse A que está sozinho? Eu simplesmente vou abaixar, não vou fazer mais nada. Dessa forma, agora eu posso tirar esses símbolos aqui, ó, que a minha conta é muito grande, né? Então, vamos reduzir, tá? A melhor palavra, a melhor frase é vamos reduzir. Vai ficar da seguinte forma: 18x ao quadrado, né? A. Prontinho, finalizou a questão. Tudo bem. E vamos ver aqui se tem mais algum exemplo. Bom, não tem mais nenhum exemplo, então essa foi a nossa pequena aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Novamente, eu peço para vocês, fiquem com Deus, usem máscara, tá? E até a nossa próxima aula.